se eu te dissesse que Júlio César, o imperador romano, talvez já conhecesse sobre evolução muito antes de Charles Darwin visitar Galápagos? Paulo de Tarso, discípulo de Jesus, talvez tenha estudado átomos muito antes de você entrar no ensino médio. Os átomos, a essência do universo, a unidade na pluralidade, esses temas já intrigavam os pré-socráticos há milhares de anos atrás. Aqui quem fala é Pedro Cortá, eu tô sozinho hoje, mas vai começar mais um Não Precisa Copiar. A ideia toda de que filosofia e ciência são duas coisas separadas, ela é bem moderna, datando do século XVIII. A palavra filosofia significa amor pelo conhecimento. Por causa disso, muitas pessoas que faziam pesquisas que hoje seriam consideradas científicas, na época eram chamadas de filósofas pelos seus contemporâneos. Esses primeiros cientistas gregos são os que a gente chama hoje de pré-socráticos. Antes do século XIX, esse grupo de filósofos era chamado de physikoi, que significa mais ou menos físico, por causa do objeto de estudo deles, que era a natureza. O uso do termo physikoi é atribuído a Aristóteles, que queria diferenciar esse grupo de filósofos dos teologoi ou mitologoi, que eram pensadores que atribuíam os fenômenos da natureza aos deuses. O termo pré-socráticos foi cunhado no século XIX para diferenciar o projeto desses filósofos iniciais do projeto de Sócrates e dos seus sucessores, já que esses primeiros filósofos estavam interessados em compreender o cosmos e Sócrates e seus sucessores supostamente estavam interessados em entender questões éticas, políticas apenas. Só que tem um probleminha aí, porque vários dos pré-socráticos também estavam interessados em ética, política e outras coisas do gênero. O termo também é cronologicamente bem impreciso, porque os últimos pré-socráticos eram contemporâneos de Sócrates, então a gente pode falar de alguns pós-socráticos, que o Sócrates morreu e eles ainda estavam vivos aí fazendo filosofia. Por isso o melhor termo seria realmente os physikoi. Por exemplo, muitos dos cientistas que a gente estuda ali no início da Revolução Científica, no Renascimento, que hoje a gente chama de cientistas, na época eram chamados de filósofos naturalistas. E as suas obras eram obras de filosofia natural. Então era basicamente o que eles estavam fazendo ali na fronteira do conhecimento até a ciência se desenvolver como um campo autônomo. Mas e aí, o que tem de especial nos physikoi e nos pré-socráticos? A gente já falou um pouco disso aqui, que é o fato de que eles tentavam explicar o universo sem atribuir a origem do universo, o que acontecia no universo aos deuses. Então explicar o mundo e a realidade e a pluralidade de coisas que existem no universo a partir de um princípio racional. A ideia central é que o princípio para compreender a natureza estava dentro do cosmos, dentro do universo, e não fora dele, como diziam os mitos, né? Como destacavam os poetas e os sacerdotes. Então, qual foi o raciocínio deles? Tudo no universo tem uma causa que gera um efeito, né? Você pode ir voltando, né, retrocedendo nessa corrente de causas e efeitos, e você vai ver o desabrochar de todas as coisas. Os pais e os filhos, as sementes e as plantas, as nascentes e os rios, e por aí vai, você vai voltando. Eles não sabiam do início do sistema solar, mas você pode ir voltando. Só que se eu disser que tudo que existe é um contínuo infinito de causas e efeitos, eu vou estar dizendo que eu não sei explicar a origem dessa corrente de causas e efeitos. Eu sei explicar como elas estão desabrochando, né? Eu sei explicar o que está aqui hoje por essa corrente de causa e efeitos, mas eu não sei explicar a própria corrente existir, a próprio contínuo de causas e efeitos estar existindo. Ou seja, não é uma explicação muito melhor do que os mitos, que os mitos pelo menos davam uma explicação de onde veio isso tudo que a gente está vendo aqui. Por isso, os pré-socráticos vão partir da ideia de que todo o universo pode ser explicado a partir de um princípio básico, racional, que a gente vai chamar de arqué. É esse princípio que sustenta toda essa transformação que ocorre aí e nos oferece essa variedade de coisas que tem no universo. Então eles vão tentar, através dos seus raciocínios, determinar qual é esse princípio. E nessa busca eles vão estabelecer que o universo, na verdade, é um todo organizado racionalmente. Então, quando a gente compreende a racionalidade do universo, a gente está compreendendo o próprio universo. A ferramenta que eles usam para compreender o universo é a razão, que eles vão chamar aqui de logos. Elaborando esse discurso racional através de raciocínios, lógica e etc., eles vão constituir uma explicação que tem uma base que pode ser discutida e criticada. Então, a gente pode ver isso, por exemplo, na relação do primeiro filósofo, Tales, com os seus discípulos. Os dois discípulos discordaram dele de maneiras diferentes e propuseram outro arqué como origem do universo. Como os mitos
estavam ligados à tradição e à coesão social, não era muito bom para a sua saúde discordar dos mitos ou criticar os mitos. Então não tinha essa atitude crítica em relação aos mitos. Além disso, como a razão é uma ferramenta que todos os seres humanos têm acesso, eu posso ter raciocínios iguais que vão te levar na mesma conclusão de pessoas de culturas diferentes, já os mitos não. Cada cultura tem seus mitos. Então, resumindo, o universo é uma variedade de fenômenos, mas todos eles estão dentro desse todo, que é um todo inteligível, ou seja, que pode ser compreendido pela razão. E eu vou usar, então, a minha razão, logos, para estudar a physis, que é a natureza, em busca do princípio que é a origem de todo esse universo, de todo esse cosmos, que é a arqué. Vários pré-socráticos, nas suas obras, vão usar a linguagem poética e linguagem mítica, mas isso não quer dizer que eles estavam retrocedendo ali para o mito como forma de conhecimento. Uma coisa é você usar o formato, que era mais comum na sua cultura, outra coisa é você tomar aquilo ali como fundamento do seu conhecimento. Então é como se eu fosse hoje fazer um vídeo de filosofia e eu usasse como referência algum filme que vocês assistem, ou usasse a religião majoritária do Brasil como referência de uma ideia filosófica para vocês entenderem. Então muitos pré-socráticos vão usar dessas figuras simbólicas e mitológicas para expressar conceitos que depois a filosofia vai ter mais conforto para expressar de maneira abstrata, como verdade, existência, caos, ordem, princípio e por aí vai. Uma das principais dificuldades de estudar os pré-socráticos é que sobrou muito pouco da obra escrita deles, e isso falando daqueles que escreveram, né? Porque teve alguns que não escreveram. Aí o pouco que a gente sabe deles vem de fontes indiretas. Então, outro pensador fez uma citação ou explicou o pensamento do pré-socrático e a gente tem acesso a essa transmissão indireta. Mais do que a gente tem, a gente pode dividir os pré-socráticos em 3 grandes grupos. A escola jônica, que busca, em elementos da natureza, explicar o todo do universo. A escola eleata, que já começa a buscar princípios mais abstratos para explicar o todo do universo. E os pluralistas, que vão combinar vários princípios para tentar explicar o todo do universo. Então, o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. E ele expressou a ideia que a arqué do universo era a água. Hoje, como alguém que passou pelo ensino médio, como você que está assistindo esse vídeo, já estudou bastante de química, física e biologia, essa ideia pode parecer até ridícula, mas não é. Você tem que entender que a linguagem científica, tanto quanto os métodos e os conhecimentos científicos, se desenvolveu muito da época dos pré-socráticos até hoje. Então, na época dele, o nível de abstração, de matematização que a gente tem para expressar as coisas que nós descobrimos com o nosso conhecimento, não existia. Então, por exemplo, se um greguinho quisesse pedir por justiça, ele ia clamar pela deusa da justiça, em vez de usar o conceito abstrato de justiça. Quando Tales dizia que tudo era água, ele estava tentando expressar um conceito abstrato de unidade na diferença. E essa é a grande revolução dos pré-socráticos, iniciada por ele. Então, tem uma substância básica, da qual todos os outros elementos da natureza são feitos. Mesmo que eles pareçam coisas diferentes, eles são a mesma coisa. E se vocês pensarem das substâncias que a gente conhece, a água é uma que você poderia experimentar ela no estado gasoso, líquido e sólido, que são os estados onde a gente costuma encontrar coisas. Então ela tem essa apresentação multifacetada que um ser humano normal, sem um laboratório, sem condições específicas, consegue experimentá-la de várias formas. Então você imagina que se o Tales tivesse os recursos, hoje ele estaria como cientistas dizendo que tudo é feito de energia e que a energia se transforma em matéria e por aí vai. Se os cientistas hoje podem dizer isso, é por causa dessa descoberta que o Tales fez lá atrás, só com a razão dele. Outra razão também porque essa ideia do Tales é uma boa ideia para o período é porque ele viajou para o Egito e ele percebeu como as cheias do Nilo afetavam o processo da vida nas margens do Nilo. Então, plantas, animais e seres humanos prosperavam, a vida prosperava quando tinha água, e quando não tinha, as coisas não ficavam tão boas. Então, ele ligou a ideia de água à vida. E a natureza, no campo visível de um ser humano vivendo na Grécia Antiga, é basicamente vida, né? E os astrônomos hoje, quando eles buscam vida fora da Terra, eles não procuram um alienígena passando um WhatsApp para você. Eles procuram traços de água para, a partir disso, investigar se as outras condições de vida são possíveis. Então, Tales estava aí no caminho certo. Mas acredite ou não,
As descobertas protocientíficas que foram feitas pelos pré-socráticos não param por aí. O negócio vai longe. Então, logo depois do Tales, a gente tem Anaximandro e Anaximenes. O Anaximandro rejeitou completamente a ideia da substância básica do Tales e propôs que nenhuma substância específica poderia ser a essência do cosmos. Ele propôs, então, que a arqué do universo fosse o apeiron, que a gente pode traduzir como o indeterminado, o ilimitado. Esse elemento básico é uma coisa infinita e sem início, e a partir do movimento dele é que as outras coisas foram surgindo. Então, nessa sua movimentação, primeiro surge o quente, que está ligado ao fogo, depois o frio, que está ligado ao ar, em seguida o seco, que está ligado à terra, e por fim o úmido, que está ligado à água. E a gente falou na introdução, o Anaximandro foi o primeiro cara a propor a ideia de que os animais surgiram a partir de um processo de evolução uns dos outros em resposta à necessidade de adaptação. Além disso, ele propôs que a Terra estava girando e que a vida se originou nos oceanos e depois foi para a Terra. Se você quiser considerar que a quântica é uma espécie de apeiron, você já dá para o Anaximandro uns 4 conceitos protocientíficos aí que ele descobriu sozinho com a razão, sem laboratório. O seu colega de professor, né, Anaximenes, propôs que a substância primordial era o ar, pneuma. A crítica que ele fazia ao Anaximandro é que o apeiron parecia muito com o caos, né, a ideia de que existia o cosmos, que é um todo organizado, e o caos, que é um todo desorganizado, né, e o surgimento do universo é a passagem desse caos para esse cosmos. Era um conceito da cultura grega. A crítica que ele fazia é que o apeiron do Anaximandro parecia muito mais com essa desordem anterior ao universo do que a algo que pudesse fundamentar o todo organizado racional do universo. Então não faria sentido. Porque se o princípio fundamental fosse o indeterminado, isso significava que ele não podia ser pensado pela razão. E se ele não podia ser pensado pela razão, ele não estava oferecendo uma explicação lógica. Então não tinha uma cosmologia ali. O ar, por outro lado, ele estava presente em todos os lugares e, segundo Anaximenes, era o primeiro e o último ato de qualquer ser vivo. E aí ele teorizou que o ar poderia ser condensado ou rarefeito para formar as propriedades diferentes das outras substâncias que a gente vê aí. E, por fim, a gente tem Empédocles, que pode não ter sido o maior revolucionário protocientífico, mas foi o mais influente na cultura pop, porque foi ele que propôs que os 4 elementos água, fogo, terra e ar são os princípios básicos do universo. Então ele influenciou uma gama de fantasias aí, Avatar, a Lenda de Aang, um monte de gente foi influenciada por ele. Só que diferente de Avatar, a Lenda de Aang, ele propôs que esses 4 elementos se moviam não por causa dos poderes aí de dobradores, mas por causa de 2 forças, o amor e o conflito. Então é a ideia de uma força na natureza de atração e outra de repulsão. A partir dessas 2 forças ele podia explicar tudo que existia, como as coisas se uniam e se separavam. Ou seja, esses 4 elementos se agregavam e desagregavam em proporções diferentes, formando as coisas diferentes que a gente vê no universo ao nosso redor. Esse episódio foi feito com o apoio de Sabiá Registro de Marcas. Se você tem um projeto, uma marca que você queira salvaguardar, é só entrar em contato com eles aí com os links que estão nas nossas descrições e usar o cupom NPC10 que vai te dar 10% de desconto. Pitágoras, quem não conhece o Teorema de Pitágoras? Os pré-socráticos eles queriam entender a natureza, physis, a partir da razão, logos, buscando explicar toda a pluralidade da natureza, do cosmos, a partir de um princípio racional que a gente vai chamar de arqué. Pitágoras não só queria encontrar a arqué do universo, mas também se preocupou em questões éticas, ou seja, como a gente deveria viver a nossa vida. Não é à toa que ele desenvolveu uma espécie de comunidade, uma seita, aí, onde as pessoas viviam reclusas, tinham que participar de ritos, tinham todo um código para seguir, um negócio sinistro. Mas no que diz respeito ao conteúdo que a gente está estudando aqui, a grande contribuição de Pitágoras foi especular que a essência da realidade eram números. Todos os seres, apesar das aparências diferentes, eram, em essência, números e proporções. Não é à toa que boa parte das suas contribuições se deram no campo da geometria e da matemática como um todo. Mas é uma ideia que a gente pode entreter hoje, né? Quando a gente pensa em espaços, a gente pensa em números.
Quando a gente pensa nos diferentes elementos da tabela periódica, a gente pensa em números de prótons. Quando a gente pensa nos mais altos níveis da ciência, a gente pensa em dados numéricos. E uma fofoca filosófica boa é que, como eles acreditavam que a natureza era um todo racional, quando um pitagórico descobriu a raiz de 2, que é um número irracional, ele foi afogado pelos seus colegas de seita. Cuidado aí com matemática, que é perigoso. Outra Anax aí para se juntar no hall de pré-socráticos, que o nome começa com Anax, é Anaxágoras. Ele dizia que todo o cosmos podia ser explicado a partir de 2 princípios, nous e matéria. O universo material foi moldado e colocado em movimento a partir do nous, que a gente pode traduzir aí como mente, inteligência. Essa mente aí do nous, ela é imortal, onisciente, onipotente e ordenava todos os fenômenos que a gente vê e encontra. Como ele acreditava nessa inteligência como substrato da realidade, ele não acreditava em deuses e deusas. Então ele não achava que o Sol e a Lua eram deuses e deusas. Acredite, vocês vão achar que eu estou de sacanagem, mas acredite se quiser, ele achava que o Sol era uma esfera de fogo e que a Lua é uma rocha que refletia a luz do Sol. Eu não tô brincando, é verdade. Sem sacanagem. Por causa de tamanha blasfêmia, 2000 anos atrás, ele foi colocado para ser executado, mas diferente do Sócrates, ele meteu o pé e saiu fora. Para explicar a pluralidade do universo, ele propôs o conceito de homeomeria. As homeomerias são uma infinidade de pequenos elementos que unem dentro de si tudo que tem no universo. Então, aqui dentro de uma homeomeria, você vai ter os 4 elementos e todas as oposições possíveis, como, por exemplo, a ideia de quente e frio. Ou seja, tudo estava presente em todas as coisas, só que em proporções diferentes. Por isso, algumas coisas você percebia de um jeito, outras de outro. Ele dizia que havia uma mobilidade nessas homeomerias. Então, se você morresse hoje, as homeomerias que compunham o seu corpo poderiam se juntar, se agregar e formar outros corpos. Leucipo e Demócrito propuseram que todo o universo visível era composto de pequenas partículas indivisíveis, chamadas átomos. Esses átomos, segundo eles, são a menor unidade de matéria possível que não pode ser quebrada em outras partes. Não é exatamente os modelos de átomo atual, esse modelo foi desenvolvido ao longo do tempo, mas são partículas imperceptíveis aos sentidos humanos e que compõem tudo que existe. Os átomos são infinitos em número e estão em constante movimento, e aí se colidem uns com os outros e se agregam. E é assim que eles vão formando outras substâncias e outros objetos. É a partir desse movimento que surge essa variedade de coisas que a gente vê no universo e na natureza. Na teoria de Leucipo e Demócrito, esse movimento só é possível porque os átomos existem no vazio. E muito importante, que é tão revolucionário quanto a ideia de átomos, né, como ideia protocientífica, é a ideia de que os átomos se movimentam sem propósito ou causa final. Ou seja, os átomos se movimentam por causa de leis naturais ou acaso, simplesmente. Além de primeira proposta de átomo, a teoria de Demócrito e Leucipo foi a primeira tentativa de explicar o universo como um todo mecânico e racional, onde tudo funciona sem nenhum tipo de intenção ou vontade por trás, que é uma noção extremamente cara para o nosso conhecimento científico contemporâneo. Como vocês podem ver, cada vez mais o pensamento pré-socrático foi saindo de princípios arqués, que eram razoavelmente concretos, como água, fogo, terra, e foi indo em direção a algo mais abstrato. E esse debate culminou na treta entre mobilismo e monismo. Heráclito é o grande nome defensor do mobilismo. Heráclito Obscuro, como ele era conhecido. Seus colegas pré-socráticos perceberam que existia um dinamismo no universo, na natureza. Ou seja, todas as coisas estão se transformando, estão crescendo, estão morrendo, estão nascendo. Inclusive, ao raciocinar, eles usavam esse dinamismo para argumentar a favor de uma arqué ou de outra. Só que nenhum deles pensou que era esse dinamismo exatamente a essência do universo. A proposta do Heráclito é que tudo no universo está sempre mudando e que o que existe de fato é um constante devir. Ou seja, o vir a ser é a base de toda a realidade. Então a famosa frase, o homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque depois da segunda vez já não é a mesma pessoa, nem o mesmo rio. Então, como tudo está num constante fluxo, a gente tem na razão, no logos, o princípio unificador de todo o universo. É a razão que promove a unidade entre os opostos que permite esse fluxo acontecer. Assim a gente tem os opostos dia, noite, quente e frio, vida e morte, seco, úmido, que se complementam e preenchem o universo. Nesse sentido, Heráclito destacava o fogo
como o elemento que dava esse dinamismo para o cosmos, já que ele era em si não uma coisa, mas um processo de transformação, que é o processo de combustão. Eu só acho meio ousado dizer, né, que o fogo é uma transformação no sentido que a gente pensa em transformação, porque está, na verdade, queimando as coisas, né? Mas tudo bem, não deixa de ser uma transformação. Contra o Heráclito e sua gangue, a gente tem Parmênides e sua trupe. Eles rejeitavam a ideia de movimento como a arqué da physis. E aí a pergunta que você está se fazendo é como que eles podiam rejeitar isso? Eu vejo as coisas se movendo, eu vejo as coisas se transformando, eu vejo a cidade mudando, eu vejo a floresta mudando, eu vejo o rio correndo. Não tem como rejeitar isso, ele é doido? Em alguns casos, a gente para e pensa assim, por que esse filósofo está dizendo isso? Ele é doido? Mas a diferença entre um filósofo e um doido é que o filósofo tem razões muito bem argumentadas para acreditar na loucura que ele acredita. Parmênides, a mudança que a gente vê é uma ilusão. Tudo que existe, existe no ser. E nada está mudando. Ou seja, tudo que existe sempre existiu e sempre existirá dentro do ser. Então a verdadeira realidade é esse ser. Não é nem com S maiúsculo, é com S, E e R maiúsculo. Então não tem nada de vir a ser. A realidade é imutável e constante. Só que os nossos sentidos, caindo na ilusão, caindo no genjutsu do Heráclito, eles percebem a mudança e a transformação. E a única forma de vencer isso é focar só no que a nossa inteligência consegue descobrir. E o Parmênides vai trazer uma grande contribuição para a filosofia, especialmente, que é separar a ideia de essência, aquilo que é imutável, e a ideia de aparência, aquilo que é mutável. Especialmente para Platão. Platão vai adorar essa ideia. A partir dessa ideia, ele vai propor então que o ser humano tem duas vias para buscar entender a realidade. A via da opinião e a via da verdade. Na via da opinião, o indivíduo se baseia só nos seus sentidos e fica perdido aí nas coisas passageiras e imutáveis. Por isso, o conhecimento que ele obtém é completamente instável e frágil. Já a vida da verdade, com V maiúsculo, é aquela que segue pela intelecção pura. Sem os sentidos, o ser humano chega a um conhecimento que transcende a aparência e revela uma verdade imutável e única da realidade. Sem os sentidos, o ser humano chega ao conhecimento que transcende a aparência e revela uma verdade imutável e única sobre a realidade. Para chegar nessa conclusão, ele começa a argumentar a partir da ideia de causa e efeito que a gente discutiu no outro episódio. Então, tudo tem uma causa, né? Se algo existe, esse algo veio de outro algo. Afinal, nada pode vir do nada. Se em algum momento nada existiu, ou seja, só tinha um nada absoluto, o nada permaneceria sendo nada. Afinal, nada pode surgir do nada. Confuso, eu sei, mas algo vem de algo e nada vem do nada, certo? E como a gente pode ver pelo fato de que eu estou aqui falando e você está aí assistindo o vídeo, algo existe. Se algo existe agora, isso quer dizer que esse algo de agora veio de algo anterior. E esse algo anterior de algo anterior. Ou seja, algo sempre existiu e algo sempre existirá, já que nada pode vir do nada. Dessa maneira, isso que a gente percebe como mudança, como transformação, é só uma ilusão. A realidade mesmo é verdadeiramente permanente, una e imutável. Assim, para Parmênides, o ser nunca entra em existência. Ele é inteiro, completo e indivisível. O ser é e o não ser não é. E sobre o não ser a gente não consegue nem pensar. Então, quando eu falo não consigo pensar o não ser, não é pensar uma coisa que não existe, tipo unicórnio, não existe unicórnio. Existe a ideia de imaginação, existe a ideia de cavalo, existe a ideia de chifre, e eu consigo combinar essas coisas numa coisa só. O não ser é a completa não existência, completo vazio, uma coisa que é verde e amarelo ao mesmo tempo, não verde com bolinhas amarelas, verde e amarelo ao mesmo tempo, uma coisa que não existe, você não consegue nem pensar quem dirá dizer essa coisa. O ser é imóvel e inalterável, ele é e não se torna outras coisas, ele permanece sempre o mesmo, e tudo que existe, existe dentro dele. Mesmo que pareça para a gente que está acontecendo transformação. O nosso professor da graduação dava um exemplo para a gente entender bem a diferença entre monismo e mobilismo. O monismo, defendido por Parmênides e Zenão, diz que tudo é parte de uma única realidade inalterada e imutável. Então, a semente e o trigo não são duas coisas diferentes que transformaram-se. São a mesma coisa dentro do ser que aparece de formas diferentes para você,
que está preso aí nas ilusões dos sentidos. Então, dentro do trigo já tem a semente e dentro da semente já tem o trigo. Eles são uma só coisa. Não existe transformação real, mudança real. Eles são a mesma entidade, sem divisões, sem mudanças. Para os mobilistas, liderados pelo Heráclito, é o oposto. A semente e o trigo adulto são etapas diferentes de um processo de transformação que permeia toda a realidade. A semente não é a mesma coisa que o trigo. Ela passa por fases de brotar, crescer, se desenvolver, maturar, se reproduzir e se torna, por isso, algo novo. E é essa mudança constante que faz as coisas desabrocharem em novas coisas que é a essência da realidade. Essas duas visões, como a gente pode ver, divergem absolutamente. E é aqui que o debate sobre o cosmos, sobre o mundo natural, chegou no seu ápice. E como eles não tinham uma ferramenta crítica para decidir entre uma e outra, o debate também estancou entre os dois. Os mobilistas apontavam a verificação óbvia que você tinha das mudanças ao redor. E os monistas, a partir dos paradoxos de Zenão, mostravam a contradição da ideia de transformação em movimento. Por causa disso, algumas pessoas poderiam ficar impacientes com o debate filosófico e adotar uma posição cética de que a razão não tinha como chegar a verdades reais sobre o universo. Mas, mesmo se adotasse essa posição, você ainda pode reconhecer uma certa dimensão pragmática da razão. E é aí que entram os sofistas. A partir de um pagamento em dinheiro, eles ensinavam seus alunos como argumentar com o objetivo de produzir efeitos práticos, persuadir os outros e convencer eles a fazer o que você queria. O que era interessante na Grécia ali, onde tinha esses debates, né, políticos. Embora eles estivessem inteirados do debate filosófico, eles não estavam interessados nisso, estavam mais preocupados com essas questões de retórica. Então, questões sociais passaram a ser o centro do debate para os sofistas. Como eles tinham aquele ceticismo em relação aos poderes da razão, e essa importância e valorização do debate social e o dinamismo das diferentes posições num mundo cosmopolita, como esse contexto grego, isso levou os sofistas a adotarem uma postura cética e relativista. Um dos sofistas mais conhecidos é Protágoras, e uma das citações atribuídas a ele é: o homem é a medida de todas as coisas, das que são, pelo que são, das que não são, pelo que não são. Para o Protágoras, o conhecimento se reduz à percepção. E como diferentes pessoas percebem as coisas de maneiras diferentes, isso significa que o conhecimento é sempre relativo ao conhecedor. Ou seja, uma espécie de relativismo epistemológico. Por causa disso, se ele já achava que a razão filosófica era limitada, tinha essa posição cética, no que diz respeito à ética, então, ele leva isso mais longe. Nenhuma moralidade objetiva pode ser conhecida. A ética e a lei são invenções convencionadas de uma sociedade. Ou seja, elas só são vinculantes dentro daquela sociedade. Esse deslocamento do debate para questões éticas e colocando em xeque a possibilidade do conhecimento em relação a isso e em relação à verdade com V maiúsculo é o contexto que desabrochou o pensamento de Sócrates, que a gente vai ver depois. Outro elemento importante desse debate é o nous do Anaxágoras. Sócrates se interessou muito por esse conceito. Para o Anaxágoras, o nous é um princípio cósmico do universo. Então ele deu início ao universo e colocou as coisas em movimento. Só que, segundo Anaxágoras, esse nous colocou as coisas em movimento, mas ele só serviu ali nesse início do universo para organizar o caos em cosmos. Ou seja, ele não continuava a intervir em fenômenos naturais ou nas ações humanas. O nous, que a gente pode traduzir como mente, inteligência, ele tem essa função inicial e depois que tudo está em movimento, o universo segue o seu curso de forma autônoma. O Sócrates vai ficar perplexo com isso e vai começar a se aprofundar nessa ideia com a ideia de que o nous, ou seja, que a inteligência, era um princípio que se aplicava também ao comportamento humano. E isso ajudaria a gente a entender como as pessoas agem de determinada forma. Dessa maneira, a mente e a inteligência seriam o guia constante e a base, o fundamento das ações humanas, tornando-se então algo essencial no ramo da ética e na tomada de decisões de maneira geral. Então, inspirado pelo Anaxágoras, ele vai focar na filosofia moral e na ética, nesse debate aí que os sofistas trouxeram, já que a inteligência e a mente não é só o princípio no universo, mas a orientação fundamental das ações humanas cotidianamente e a busca da virtude. Esse podcast foi feito com o apoio de várias pessoas que estão contribuindo para o Não Precisa Copiar. Um abraço especial para todos eles. Se você quiser apoiar o Não Precisa Copiar, você tem 3 formas.
Você pode apoiar diretamente com dinheiro através da nossa campanha do catarse.me/N precisa copiar. E aí lá você pode fazer níveis diferentes de doação. Se você quiser uma coisa mais caótica, você pode fazer um pix para nprecisacopiar@gmail.com, ou você pode apoiar simplesmente compartilhando nossos episódios com quem tem interesse em filosofia. Imagina que você está na Atenas lá do mundo antigo, o centro do conhecimento, da filosofia e onde nasceu a democracia. A gente está no Tribunal de Cidadãos Atenienses, onde diante da gente está Sócrates, um idoso de 70 anos. Mesmo parecendo um cidadão normal, esse homem é acusado de coisas gravíssimas: corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade. Só que em vez de se defender como os atenienses estavam acostumados, suplicar por piedade, fazer um discurso apaixonado, ele assume uma postura desafiadora e se compromete a dizer apenas a verdade. E o que a gente vê ali é uma defesa que transcende aquelas acusações e que revela o compromisso de Sócrates com a justiça, com o bem, mesmo que isso custe a vida dele. A Apologia de Sócrates é um texto de Platão que retrata o julgamento de Sócrates. Apologia significa defesa. Em vez de uma defesa tradicional, uma defesa sofisticada, ele faz o quê? Ele usa aquele momento para mostrar a filosofia e a relevância da atitude crítica. A primeira acusação de que ele corrompe a juventude é sobre o fato de que ele instiga negativamente os jovens, levando eles a questionar a autoridade e as tradições da sociedade. O que seriam, segundo os acusadores, ideias extremamente perigosas, pois levam os jovens a desacreditar os valores fundamentais da sociedade. Para argumentar contra isso, ele lança uma analogia com um criador de cavalos. Ele pergunta a Meleto, um dos acusadores, se existe alguém que sabe criar bem um cavalo. O Meleto diz que sim, mas que são poucos, que é muito difícil treinar um cavalo e só alguns especialistas têm essa capacidade. Enquanto a maioria das pessoas, por inexperiência e sem saber o que estão fazendo, estragaria os animais. E é aí que Sócrates usa essa analogia para mostrar a inconsistência da acusação feita contra ele. É um absurdo que uma única pessoa seja capaz de corromper a juventude toda enquanto o resto da cidade está tentando educar. Como poucas pessoas sabem treinar os cavalos, menos ainda vão saber educar os jovens. Logo, se Sócrates está corrompendo a juventude, ele não é o único a estar fazendo isso, e vários outros cidadãos atenienses também estão corrompendo a juventude. Logo, eles também deveriam estar sentados no banco dos réus ali com ele. Seria ilógico assumir que só ele corrompe e a maioria não, já que no caso dos cavalos, só uma minoria sabe o que está fazendo e a maioria não. Se é verdade que ele sozinho está desfazendo a educação que os cidadãos deram, então é muito mais provável que eles, os cidadãos, não saibam o que estão fazendo e ele, Sócrates, saiba. Logo, é o contrário. A cidade está corrompendo a juventude e ele está descorrompendo, ensinando o caminho correto. A segunda acusação é de que Sócrates não acredita nos deuses da cidade e está introduzindo novas divindades. Mais uma vez, ele aborda a acusação mostrando a contradição do argumento. Se estão acusando ele de introduzir novos deuses, os daimons, então é ilógico dizer que ele é um ateu, que ele não acredita nos deuses da cidade, já que esses daimons são filhos dos deuses. No contexto da apologia, o termo daimon não tem a conotação negativa que a gente ouve a palavra demônio hoje. Os daimons são entidades intermediárias entre os seres humanos e os deuses. E muitas vezes vão servir aí como mensageiros dos deuses e guias da humanidade. Mais ou menos aí no sentido que os espíritas usam hoje a palavra espírito. O Sócrates diz a todo momento que ele é guiado por um daimon, que é uma voz interior que questiona ele, perturba ele e impede que ele faça coisas que são contrárias à vontade dos deuses. Ao dizer que ele é guiado por um daimon, então ele está afirmando que a sua posição não nega os deuses e é fundamentada numa crença espiritual que, de fato, vivencia essa crença de maneira diferente dos atenienses, mas ainda assim é baseada nessa dimensão do sagrado. E aí ele reforça que essa missão dele de examinar a vida e questionar o conhecimento humano tem uma origem divina, já que foi graças à fala do oráculo de Delfos, que disse que ele era o homem mais sábio de toda a Grécia, que ele começou esse projeto. Em resumo, o que a gente viu aqui? Ele rebateu as acusações, mostrando como elas eram ilógicas, ou seja, mostrando incoerências nos argumentos dos seus acusadores. A partir disso, a gente pode ver que o modo correto de julgar por Sócrates é baseado num método racional.
Ele afirma na Apologia que o papel dele é como o de uma mosca. Ele foi enviado pelos deuses para ficar perturbando os atenienses, zumbindo no ouvido deles, para eles perceberem o que é realmente importante. Como ele diz, não é da riqueza que nasce a virtude, mas da virtude que nascem as riquezas e todas as outras coisas que são bens para os homens. Então, o primeiro passo é tirar do nosso julgamento os preconceitos, as opiniões e todas as coisas que podem nublar esse julgamento, como as emoções ou o medo de questionar o que as pessoas acreditam. Tanto que ele vai criticar na Apologia aqueles que se convencem por discursos floridos que não têm nenhum conteúdo, só são discursos bonitos. É no exame cuidadoso do conteúdo desses discursos, da lógica dos argumentos, é que a gente vai encontrar a verdade. Então, o papel do juiz é confrontar criticamente as acusações e as defesas e ver o que se sustenta, o que tem validade. Então, a partir desses dois fundamentos, a ética e a racionalidade, como é que funciona o método socrático? Sócrates era filho de um escultor, Sofronisco, e de uma parteira, Fenarete. A origem familiar do Sócrates é muitas vezes utilizada para explicar simbolicamente o método socrático. Assim como o escultor lapida a pedra bruta até revelar a verdade que está ali por debaixo, que é a estátua, Sócrates usa o questionamento para lapidar o pensamento do seu interlocutor, buscando trazer à tona a verdade. Por outro lado, o conhecimento já está dentro das pessoas, então ele não está ensinando elas, mas fazendo um parto de ideias. É daí que vem a palavra maêutica, que significa parto. Como a sua mãe era uma parteira, só que ele faz o parto de ideias. Ao longo da sua vida, Sócrates saiu de Atenas apenas 3 vezes. E todas as 3 foi para lutar em defesa da sua pátria na Guerra do Peloponeso. Diferente dos seus concidadãos, ele nunca assumiu um cargo de importância na cidade ou buscou honrarias, riquezas e títulos. Na verdade, ele só participou dos tribunais 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes, ele não concordou com o resultado das discussões e ele se recusou a cumprir o que ele considerava como uma ordem injusta e contrária às leis da cidade. A terceira vez foi essa aí que ele foi acusado. Depois do seu serviço militar, ele dedicou o resto da sua vida àquilo que ele mais amava, que era buscar a verdade. Quando ele recebeu a notícia de um amigo dele de que o oráculo de Delfos tinha dito que ele era o homem mais sábio de toda a Grécia, ele não recebeu a notícia se vangloriando ou ficando orgulhoso, mas se questionando. O oráculo representa a palavra do deus Apolo, que é o deus da verdade e da profecia. Sendo assim, ele não pode estar mentindo. Por outro lado, Sócrates não se sentia especialmente sábio. Então tem uma contradição aí e ele precisava resolver isso. E aí, tal qual diz a inscrição lá no templo do oráculo, Gnote Sealton, conhece-te a ti mesmo. Ele buscou conhecer a si mesmo e encontrar essa verdade sobre quem ele era. Para poder entender o que o oráculo tinha dito, Sócrates começa a visitar os homens sábios do seu tempo e conversar com eles em busca de alguém que seja mais sábio do que ele. Então ele vai interrogar artesãos, políticos, sacerdotes, para ver o que eles sabiam sobre as coisas que eles viviam. Ao longo desse processo, ele descobriu que ninguém podia oferecer a ele uma resposta satisfatória e que, na verdade, todos fingiam saber algo que claramente não sabiam. E aí, finalmente, ele percebeu que o oráculo de Delfos podia estar certo. Ele era o homem mais sábio de toda a Grécia, mas não porque ele sabia muito, mas porque ele era o único que reconhecia a própria ignorância. Enquanto os outros acreditavam saber e se fechavam para o conhecimento, ele estava aberto ao conhecimento, porque ele sabia que o que ele sabia era muito pouco ou insignificante diante do todo do conhecimento. Então a filosofia socrática se baseia nessas 2 ideias: conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei. Sócrates não se interessou pela origem do cosmos como os filósofos anteriores, e nem pela retórica como faziam os sofistas, mas pela dimensão humana da vida. Ele buscava definições objetivas das virtudes que eram discutidas na cidade e buscava nessas definições uma verdade que fundamentasse a dimensão ética sua e dos seus concidadãos. Só que Sócrates tinha uma visão crítica do conhecimento. Ele reconhecia que a cada descoberta se abria um mar de novas ignorâncias. Dessa maneira, ele resumiu a filosofia a uma busca incessante pela verdade, uma atitude crítica e de questionamento. Porque quando ele discutia com seus interlocutores, ele não queria saber a opinião deles sobre os assuntos que eles estavam discutindo. Ele queria encontrar com eles um conceito que fosse a verdade em si sobre aquela coisa. Não importa o que fulano ou ciclano pense sobre o assunto, não importa exemplos específicos
do que é a coragem, do que é o conhecimento. Mas qual é o conceito de conhecimento em si? Qual é o conceito de coragem em si? E mais uma vez, com o objetivo de pegar esse conceito e fundamentar a sua ética e a sua vida. Então, os maiores problemas socráticos são o quê? Como as pessoas devem agir, o que é correto fazer, como eu devo me portar como cidadão, quais são os caminhos para governar a cidade. Ele acreditava que o conhecimento dessas virtudes, do conceito dessas virtudes, fundamentaria uma boa prática, enquanto a ignorância dessas virtudes levaria ao erro. Como a gente discutiu antes, esse conhecimento já estava dentro das pessoas. Bastava um filósofo que despertasse isso nelas. Esse processo de parto de ideias a gente chama de maiêutica, que é um processo dialético, dialógico, onde ele faz uma série de perguntas, comenta as respostas e oferece novas perguntas ou refaz as perguntas, de modo a tentar aproximar o seu interlocutor da verdade. O processo todo tem como protagonista não o professor Sócrates, mas o aluno. É ele que precisa reconhecer as contradições do seu pensamento e as ilusões na qual ele está enredado. E assim a pessoa alcança graus diferentes de conhecimento. Então ele começa esse processo com a ironia. Ele se posiciona como um aprendiz, como alguém que não sabe o que está falando, mas ele sabe, tá? Segredo aqui para vocês. E ele convida, assim, a pessoa a falar livremente. É diferente, por exemplo, se você chegar em alguém falando, eu sei, você está errado, você é burro, de você falar, cara, o que você acha sobre isso? A pessoa vai se sentir convidada a compartilhar. O segundo momento é o elencos, ou refutação. Ele questiona as respostas que as pessoas dão, mostra contradições ali nos argumentos que elas estão apresentando e leva elas a perceber a fragilidade das suas ideias. Eles então são convidados a reformular a sua resposta, o que, por sua vez, é refutado novamente e novamente e novamente, até que a gente chega na aporia. Nesse momento, o interlocutor reconhece a sua ignorância e fica perplexo de saber que aquilo que ele achava que ele sabia, ele não sabia. E esse é o momento fundamental do método socrático, porque a verdadeira busca pelo conhecimento só começa quando você reconhece a sua própria ignorância. E é isso que significa a frase só sei que nada sei. Então é aqui que a gente consegue ver a diferença fundamental entre o método de Sócrates e o que faziam os sofistas. Os sofistas se julgavam detentores de um conhecimento que seria transmitido só e unicamente àqueles que pagassem. E eles transmitiam esse conhecimento através de monólogos, ou seja, um conhecimento pronto, acabado, que não poderia ser discutido. E como eles eram céticos, eles não acreditavam que existia uma verdade única que você pudesse descobrir. A verdade é aquilo que sobressaía quando você convencia as pessoas. Ou seja, não importa o conteúdo da ideia, mas como você expõe a ideia. Ao contrário dos sofistas, Sócrates não ensinava, ele perguntava. Ele não expunha as suas ideias, mas ele induzia a reflexão, já que o conhecimento deve ser despertado. Por isso que ele considerava errado cobrar para ensinar. Se fossem os sofistas no lugar de Sócrates na apologia, eles agiriam completamente diferente. Em vez de focar em buscar a verdade, eles focariam em persuadir os jurados. Então, em vez de questionar o conceito de justiça ou examinar as acusações, eles empregariam a sua habilidade retórica e a sua oralidade excepcional para atrair emocionalmente os jurados e garantir a sua absolvição. Ao fim do julgamento, Sócrates não se humilhou pedindo misericórdia, como os sofistas provavelmente fariam. Se o sofista estivesse ali, ele ia mandar chamar a Xantipa, a esposa do Sócrates, ele ia mandar chamar as crianças, botar todo mundo chorando e falar, por favor, não me mate. Sócrates não. Ele aceitou a sua condenação. Do tribunal, ele foi direto para a prisão, onde ele ficou até o dia da sua morte. E mesmo nesse período de espera, tendo a possibilidade de fugir, ele não aceitou, por fidelidade às leis da cidade. A verdadeira injustiça para o Sócrates nesse julgamento não foi a condenação dele à morte, mas o fato de que ele não conseguiu fazer os juízes saírem do preconceito, das opiniões à verdade, já que para poder participar desse processo dialógico, eles teriam que cometer o mesmo crime que o Sócrates cometeu, se questionarem. Muitas pessoas dizem até que eles não queriam condenar o Sócrates à morte, por isso deixaram os discípulos dele tentar fazer ele fugir. Eles só queriam que ele fosse embora, metesse pé, sumisse ou se humilhasse, pelo menos. Ou seja, ele não foi condenado por nenhum crime, ele foi condenado por causa da sua filosofia, que expressava o espírito crítico do seu modo de julgar. Para o Sócrates, para ser um bom cidadão, não basta acreditar nas opiniões das pessoas sobre o que são as virtudes. É preciso fazer você mesmo o questionamento e entender verdadeiramente o que são elas. Dessa maneira, os questionamentos do Sócrates ameaçavam os poderosos, já que esses questionamentos podiam levar à dúvida e até a desrespeito às leis injustas, como ele mesmo fez quando ele participou dos tribunais.
Ou pior ainda, poderia fazer os cidadãos perceberem que aqueles que são os juízes, os governantes, que deveriam ser os primeiros a respeitar e manter a lei, não faziam isso. E não é à toa que é assim que ele termina a Apologia de Sócrates. Mas agora chegou a hora de partirmos. Eu para a morte e vocês para a vida. Quem de nós vai para o melhor destino? Ninguém sabe, só Deus.